Senhoras e senhores deputados, ontem, senhor presidente, acredito que todos nós que tivemos acesso à matéria publicada nos jornais, acredito que todos nós tenhamos ficado surpresos com uma ação judicial proposta pelo Ministério Público, alcançando, dentre outras figuras, o secretário de Estado da Segurança Pública, José Mariano Beltrame. A ação foi proposta pelo promotor Rogério Pacheco Alves. E a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, requerendo, inclusive, um requerimento de liminar. Além do secretário de Estado, José Mariano Beltrame, temos a senhora Suzy das Graças Almeida Avelar, ex-subsecretária de Gestão Estratégica da Secretaria de Estado de Segurança Pública, a empresa Júlio Simões Transportes e Serviços Limitada, a empresa CS Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais, a Júlio Simões Logística e o Estado do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno com sede, cuja sede é conhecida do cartório desse juiz. A ação resultou de um inquérito civil instaurado a partir de representação do coronel da PEMERGE, Paulo Ricardo Paul. E o objetivo consistiu em apurar irregularidades na contratação da empresa Júlio Simões pelo Estado do Rio de Janeiro, com vistas à aquisição de veículos e à prestação de serviços de gestão de frota e manutenção dos referidos automóveis para fins de utilização pela Polícia Militar. Este tema foi trazido ontem a esta casa pelo deputado Marcelo Freixo, tendo Sua Excelência manifestado a preocupação e demonstrando todo o apreço ao secretário de Estado da Segurança Pública, José Mariano Beltrame, ainda dizendo que ficaria muito surpreso se Sua Excelência, o secretário, amanhã fosse condenado por improbidade administrativa. É claro que é preciso, obviamente, em homenagem à reputação que é consolidada pelos homens públicos, obviamente, de início, acreditar na inocência, mas esperar que, a partir
da ampla defesa, possamos ter um julgamento justo. Mas eu tive a oportunidade de pegar uma cópia da ação civil pública e de lê-la na íntegra, mais de uma vez. E aí, senhor presidente, podemos dizer que existe uma diferença entre a improbidade administrativa e o enriquecimento ilícito. Porque podemos estar diante de um caso em que a improbidade administrativa não se deu para que o ímprobo participasse e enriquecesse ilicitamente. Às vezes, o gestor da coisa pública, por ação ou omissão, faz com que licitações sejam superfaturadas, termos aditivos sejam assinados, possibilitando superfaturamentos e até desvio de recursos públicos. Não que o acionado, dentre outros acionados, tenha se beneficiado diretamente. É o que eu imagino tenha acontecido. Mas a ação civil pública foi movida depois de ter havido um inquérito civil. E, senhor presidente, além das quantias serem de alto vulto, as provas constantes na inicial não deixam qualquer dúvida sobre não só os ilícitos praticados, como também o concurso de cada um dos que são aqui envolvidos. E aí, senhor presidente, na época me lembro que quando da privatização das viaturas, o argumento foi liberar o pessoal dedicado à manutenção de automóveis e outras atividades na polícia militar para o policiamento ostensivo. Mas, senhor presidente, aqui foi constatado no inquérito civil que o custo foi um custo muito elevado, mas muito. Em 30 meses, foi efetuado um pagamento com recursos que seriam suficientes para a aquisição de 3 viaturas iguais. 30 meses. Além de ainda permanecer um saldo de R$49 mil. Aí, senhor presidente, nós que temos divergido, temos tido muitas divergências em relação à política de segurança pública levada a efeito no nosso Estado, com consequências as mais desastrosas para o conjunto da população. Não obstante a propaganda oficial, não podemos virar as costas para prejuízos que sejam causados aos cofres públicos. E aí, senhor presidente, tem um dado constante da ação civil pública que deixa mal o secretário de Estado da Segurança Pública. Diz assim: quanto aos aditivos, a demandada os firmou mesmo diante das manifestações contrárias do procurador do Estado, Marcos Nassé Tabet, e do superintendente de apoio logístico
e serviços diversos da Secretaria de Estado de Segurança Pública, Pedro Gomes da Silva. Além disso, a demandada Suzy das Graças Almeida Avelar, livre e conscientemente, homologou a licitação que resultou da assinatura do contrato. E aí, senhor presidente, mesmo, veja bem, diante do alerta feito, e tudo foi endossado por Sua Excelência, o secretário de Estado da Segurança Pública, José Mariano Beltrame. Diz assim: já com relação ao demandado José Mariano Beltrame, a sua legitimidade para compor o polo passivo resulta do fato de, na qualidade de secretário de Estado de Segurança, ter livre e conscientemente homologado a licitação que resultou a assinatura do contrato. E aí, senhor presidente, conclusão, excelência. Vou concluir dizendo o seguinte: os policiais civis e militares são sempre muito expostos a acusações as mais diversas, até através do disque denúncia. E sempre que tem publicação no jornal de supostos desvios de conduta de policiais civis e militares, sempre a mídia apresenta a versão já comprometendo a honra de tais agentes públicos, mesmo sem a devida apuração. E rotineiramente, sempre que ouvido o secretário de Estado da Segurança Pública, José Mariano Beltrame, ele sempre quase que endossa a acusação e ainda sinaliza com medidas punitivas. Raríssimas são as vezes em que um policial civil ou militar é acusado, mesmo sem a apuração, consultado o secretário, ele praticamente se apresenta como vestal. Quando eu digo raríssimas as vezes em que ele se posiciona de forma diferente, só se posiciona de forma diferente quando a ação do policial, alvo da acusação, compromete as unidades de polícia pacificadora. Aí ele se manifesta esperando uma investigação mais criteriosa. Eu poderia citar vários casos em que o secretário de Estado da Segurança Pública praticamente endossa a acusação antes da apuração. Vários casos. Mas não vou fazê-lo aqui, porque o meu tempo está esgotado. De qualquer maneira, eu intimamente não acredito que o secretário de Estado da Segurança Pública, José Mariano Beltrame, tenha se beneficiado financeiramente dos superfaturamentos, de tudo aquilo que foi descumprido para preservar o contrato de compra e manutenção de viaturas para a Polícia Militar, tudo superfaturado. Mas não há nenhuma dúvida, pelas provas contidas na ação, de que ele agiu contribuindo, acolhendo o superfaturamento que beneficiou as empresas contratadas. Júlio Simões aqui, Júlio Simões conclusão, ali. excelência. Então, senhor presidente, ontem eu disse, imaginei, é possível que o secretário de Estado da Segurança Pública
esteja bebendo do mesmo veneno com que muitos policiais civis e militares foram envenenados, com o endosso do secretário. Mas neste caso, da representação do Coronel Paul, com o inquérito civil, com as provas colhidas, a condenação é inevitável. Inevitável, porque descuidou no exercício do cargo de secretário de Estado, descuidou de normas administrativas, de leis que existem para proteger o erário. E agora estamos diante de uma situação difícil. É possível preservar, à frente da Secretaria de Estado de Segurança Pública, um secretário, não por omissão, mas que por ação contribui para que contratos sejam superfaturados, termos aditivos sejam assinados, exatamente numa área em que dos profissionais, os policiais civis e militares, é exigido o mais rigor procedimento ético. Esta indagação eu dirijo ao governador do estado. Como preservar a autoridade? Como alguém pode preservar a sua autoridade, ainda mais diante de profissionais que são submetidos à hierarquia e à disciplina militares? Como, sem autoridade, preservar o comando? O secretário de Estado da Segurança Pública, José Mariano Beltrame, lamentavelmente, perdeu completamente as condições éticas inerentes ao cargo que exerce. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, Sua Excelência, o deputado Zaqueu Teixeira. Enquanto o deputado Zaqueu Teixeira se dirige à tribuna, a presidência registra o falecimento do coronel PM Amaury Simões. O mesmo faleceu na tarde de ontem, foi sepultado às 14 horas de hoje no cemitério de Irajá. A presidência e toda a Assembleia Legislativa soma-se em pesares à família e aos seus amigos.